Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui desse podcast sem vinheta, sem música de fundo. E por que eu tô falando isso? Porque teve alguém que falou teve alguém que reclamou, não vou dizer quem, mas teve alguém que disse: pô, mas tu não bota uma vinheta, uma música de fundo, e nem vou colocar. E nem vou colocar, vai ficar do jeito que tá. Quem quiser escuta, quem não quiser não escuta. E hoje nós temos o primeiro comeback, ou a primeira volta de uma pessoa que participou do podcast Que honra! e tá voltando agora, ou seja, é a Leti Soter. Tudo bem, Leti? Oi, gente. Oi, Paulo. Tô bem. E E aí, você, tudo a Leti é certo? a primeira pessoa que volta, tá? A primeira pessoa, não que eu não queira que os outros convidados voltem, não é isso, tá, gente? Mas assim, é porque, a gente tava conversando ontem, do nada disse: Leti, vamos gravar outro, a gente já tinha conversado de gravar outro, e aí, agora surgiu essa oportunidade, então seja muito bem-vinda ao podcast, Leti, e é um prazer ter você aqui novamente, certo? É um prazer estar aqui também. Olha aí, que legal. E eu vou colocar nas anotações aqui do podcast o primeiro episódio que a gente fez, tá? Vocês podem conferir lá. A gente falou sobre o quê? A gente falou sobre, eu acho que marketing digital nas redes Foi sociais, foi criação algo de assim, né? conteúdo, posicionamento, né, para É, arquitetos principalmente e é, pessoas da área de construção civil, né, no geral. exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre patologia em edifícios na construção civil. Não, a gente vai voltar a falar sobre marketing digital, produção de conteúdo, nas redes sociais. Por favor, Porque mesmo porque é assim, isso que eu sei. assim, eu acho que a gente está na época do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, eu acho que há alguns anos atrás ele era diferencial e hoje ele é essencial, na minha opinião. Ele é básico. Exatamente. Ele é o feijão com arroz que a gente Uhum. chama, né? Muita gente se refere, porque se você quer vender um infoproduto, que hoje a gente está com esse boom de infoproduto, mas se você quer captar clientes, se você quer, enfim, criar uma marca na internet, você tem que produzir conteúdo, não tem para onde correr, sabe? E aí a Leti, ela fala muito sobre isso, ela produz conteúdo sobre isso. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui sua, Leti. A Leti, ela é arquiteta, ela é gerente de marketing digital e ela produz conteúdo sobre marketing digital, sobre produção de Na verdade, conteúdo. marketing, não É, digital. marketing, beleza. Só sobre marketing. E aí, a Leti é uma das minhas pessoas favoritas na internet. Eu só gostaria de começar Gente, dizendo isso. É uma das adorei. minhas pessoas favoritas na internet. E Que sem chique. falar que, assim, as postagens dela são as mais criativas e as mais bonitas, sabe? De verdade. Eu adoro as postagens dela. Eu só não gosto muito de ficar vendo porque me desmotiva para fazer as minhas e aí eu fico me sentindo meio mal, me comparando, então não. Muito Não, mas assim, obrigada. Eu fico muito feliz de ouvir isso mesmo. são incríveis e além de serem visualmente muito, muito bonitas as suas postagens, você sempre tem uma maneira de passar o conteúdo de forma muito criativa. Então você é uma pessoa muito criativa nas suas postagens. Eu sempre comento lá nas suas postagens. E os links para as redes sociais da Leti vão estar aqui nas anotações do episódio. Então, por favor, vai lá e confere essas postagens, tá? E aí, se você está escutando o podcast, vai lá também no Instagram da Leti e manda um direct para ela e fala lá: estou escutando o seu podcast com Paulo, beleza? Vamos fazer essa interação aí, esse engajamento. E aí, Leti, hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre como produzir conteúdo para as redes sociais. Você é uma das pessoas que entende bem desse assunto, fala muito sobre esse assunto e ajuda muita gente. Você está convivendo diariamente com as dores de arquitetos, de engenheiros, enfim, de pessoas das diversas áreas, pessoas que querem produzir conteúdo, mas não sabem por onde começar, não sabem como se posicionar. E aí a gente tem algumas perguntas sobre isso, tá? E a primeira pergunta, já vou pular aqui para a primeira pergunta, é o seguinte. Hoje eu acompanho muita gente da área de arquitetura e engenharia. E hoje a gente vê muitos arquitetos postam só render, ou seja, só posta render das casas e tal, dos projetos.
E os engenheiros que trabalham com obra, geralmente só posta foto de obra e foto lá de vez em quando da bota dele lá no barro e tal, enfim. Isso é o padrão que, digamos assim, você vê a maioria das pessoas, dos engenheiros e arquitetos postando. E aí, eu já queria perguntar para você, quais são as melhores maneiras, as melhores formas de arquitetos e engenheiros divulgarem seus trabalhos nas redes sociais? É só render? É só foto de obra? É o seguinte, você sempre me aperta com essas perguntas, porque você faz umas perguntas que precisariam de uma resposta muito direta. E essas coisas dificilmente têm uma resposta tão preto no branco assim, né? Verdade. Não dá para falar da melhor forma para todo mundo. Perfeito. Porque a melhor forma, quando a gente fala de rede social, a gente está falando de lidar com o algoritmo, a gente está falando da importância da frequência e tudo mais. Então, assim, a melhor forma é, primeiro, você aparecer o tempo inteiro, todo dia, 5 vezes por dia, e esquecer de toda a sua vida, todo o seu negócio, para compartilhar seu trabalho no Instagram. Se a gente fosse falar sobre algoritmo, sobre crescer no Instagram, é isso. Mas a gente sabe que não é a realidade, né? A gente trabalha com outras coisas. Quando a gente fala de um arquiteto, de um engenheiro, de um designer de interiores, a pessoa tem uma profissão muito além do Instagram, É muitas verdade. atividades para fazer além do Instagram. Então, primeiro que já começa por aí, que o tipo de conteúdo, a complexidade do conteúdo e a frequência do conteúdo vai depender da disponibilidade da pessoa, do tamanho da equipe, do suporte que ela tem, enfim. Mas falando sobre os assuntos a serem abordados, tipo de imagens a serem publicadas, o importante, na hora que a gente cria conteúdo, é a gente ter foco em quem a gente quer alcançar. Então, sempre pensar assim, a gente fala muito, por exemplo, sobre esse perfil de cliente ideal ou persona, né? Todo mundo que estuda um pouquinho de marketing já ouviu falar sobre esses conceitos. E a gente tem, esse perfil, ele é importante porque a gente tem que pensar assim, como que o fulano de tal, por exemplo, uma das minhas personas chama Andresa. E aí, toda vez que eu vou publicar um conteúdo que seja destinado para Andresa, eu penso como que a Andresa vai ver isso, sabe? E isso é muito Legal. importante, porque na hora que a gente fala sobre um render ou uma foto de obra, assim, às vezes a pessoa coloca um projeto para publicar alguma coisa e pode ser uma foto bonita, pode ser um render, pode ser uma imagem impactante, mas não coloca texto nenhum, não pensa na legenda e tal. E o que você tem que pensar é assim, na hora que insira o nome da sua persona aqui, né? Na hora que a Andresa vê esse conteúdo, o que ela vai pensar? Isso aqui é Entendi. bom o suficiente para ela parar para olhar o que eu estou falando? Porque toda vez comunicação é relacionamento e é início de conversa. Então eu brinco assim que toda vez que a gente coloca um post no Instagram, a gente está fazendo uma tentativa de iniciar uma conversa com alguém. Mesmo que essa conversa, mesmo que a pessoa não comente nada, a ideia é que você desenvolva algum pensamento na cabeça dela. Ela vai responder aquilo de alguma forma, mesmo que ela não expresse isso para você, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está tentando começar uma conversa com alguém. Então, a gente Entendi. colocar uma foto sem contexto, uma foto de obra, isso faz parte, isso pode ser legal, mas é importante a gente pensar nisso, assim, é o início de uma conversa. Como que eu posso deixar isso aqui interessante? Para o meu cliente, não para mim, para o Entendi. meu cliente, porque eu estou tentando começar uma conversa com alguém, então o esforço é meu. A lógica é por aí, eu tenho que me esforçar para iniciar esse diálogo. Então, Legal. a gente entra em vários tipos de conteúdo, né? Porque a gente tem o conteúdo que a gente chama de conteúdo de valor, que pode ser informativo, pode ser inspirador e, enfim, tem vários tipos, né, que a gente pode entrar dentro desse conteúdo de valor. A gente entra também na apresentação de portfólio, que é muito interessante a gente usar as técnicas de storytelling, né? Como deixar aquilo ali mais interessante para as pessoas. E, enfim, isso aqui eu tô falando muito sobre Instagram, né? Porque é a rede social mais em alta. Mas isso Sim, sim. valeria para tudo. Se um arquiteto quer produzir conteúdo em vídeo para o YouTube, a gente sabe que funciona. Tem, né? A gente tem, por exemplo, a Doma, né? Que é super referência nisso, mas tem outras pessoas que fazem vídeos no YouTube para divulgar o trabalho, outros arquitetos. Tudo a gente tem que pensar com essa lógica, assim, com essa perspectiva. Como que o meu cliente vai ver isso aqui? Eu estou começando um diálogo? Eu estou despertando alguma coisa no meu cliente?
E nisso entra também, como o conteúdo tem muito a ver com relacionamento, entra mostrar bastidores, aí a gente já vai para um conteúdo menos editado, né? Stories e tudo mais. Entra mostrar bastidores, aí cabe super, a foto da bota na obra cabe, os processos de trabalho cabe, mas sempre focando nisso. Eu estou iniciando um diálogo. Isso aqui está iniciando diálogo com alguém? Talvez eu tenha fugido um pouco aqui da pergunta, mas... Não, legal, legal. E assim, o que você fala já me remete a outras coisas que eu acredito que tem a ver com essa pergunta, né? E que é uma coisa que eu acho que atormenta muita gente e que eu estava conversando ontem com um colega, um convidado do podcast, depois do podcast, sobre isso. E eu tenho algumas opiniões sobre isso e eu meio que mudei ao longo do tempo, eu evoluí algumas coisas ao longo do tempo. E eu adoraria, é um assunto bem polêmico, então eu adoraria debater, porque, pô, é tipo BBB, né? Quanto mais polêmica tem lá dentro, dá Ibope, então vamos fazer polêmica aqui dentro do podcast. Mas é assim, deixa eu começar te falando desse jeito. Leti, de verdade, você acha que é melhor fazer uma coisa de qualquer jeito ou não fazer? Pergunta de qualquer difícil. jeito, é um limite, é meio muito, né? A gente não, eu acho que não precisa ser 8 ou 80, assim. Não, entendi. Eu acredito que é melhor a gente fazer de alguma forma do que não fazer, mas isso é muito diferente de fazer de qualquer jeito, entende? Não, entendi. Bem, a pergunta foi só para cutucar mesmo, tá, galera? Claro que, tipo, foi bem extremo o que eu perguntei. Não, mas eu acho um ponto importante. Desculpa, vai. Não, pode falar. É porque eu acho um ponto importante, assim, a gente entrar nessa... Acho que nem precisaria ser uma polêmica, assim. Que as pessoas, elas focam muito em ter o conteúdo perfeito antes de começar, né? Exatamente. A produção perfeita. A produção perfeita, a identidade perfeita, a imagem perfeita, tudo perfeito. Inclusive o projeto perfeito, o que for. E a gente sabe que isso não existe. E mais do que, além disso não existir, né, o perfeito, assim, tudo tem espaço para ser melhorado, a gente não fica bom no que a gente não pratica. A gente já conversou sobre isso uma vez, né? Então, não adianta a gente esperar a gente ficar ótimo em criar posts se a gente nunca criou. Né? Então, a gente está aqui, eu tô há uns 8, 9 meses criando conteúdo quase todos os dias, vai. E eu fico super insatisfeita ainda com vários posts meus. Só que se eu olho em comparação com o meu primeiro, eu já fiz, sei lá, quase 200 posts. Se eu olho em comparação com o meu primeiro, eu já melhorei muito, mas eu continuo vendo muito espaço para melhora. Então, imagina se lá, em vez de postar o meu primeiro, eu tivesse esperado eu chegar no perfeito. Isso não ia acontecer. Depois de 200, né? Isso ainda não aconteceu, é porque não acontece. A gente sempre vê um espaço para melhora. E, inclusive, a nossa perspectiva, assim, nosso conceito de bom muda muito quando a gente começa a melhorar, né? Então, eu acho que é por aí, assim, a gente não fica bom no que não treina e a gente não alcança o perfeito nunca. Então, por isso que é interessante a gente fazer de alguma forma. Mas isso é muito diferente de fazer de qualquer jeito. Não, eu concordo com você. A questão é muito isso. Eu tava discutindo com essa pessoa e é muito isso. Tipo, essa pessoa me perguntou, Paulo, teu podcast não tem vinheta. E aí eu disse, não, pô, mas depois daqui tu vai editar e tal, não sei o que. Eu disse, não, eu não uso vinheta no meu podcast. Aí a reação da pessoa foi meio, cara, mas como é que tu não usa uma vinheta no podcast, tá ligado? Tipo, como se fosse a coisa mais importante de um podcast. Exato. Ter uma vinheta e fosse realmente, tipo, as pessoas vão deixar de escutar meu podcast porque não tem uma vinheta, sabe? Ou as pessoas vão escutar ele porque tem uma vinheta. As pessoas vão escutar, não, isso aqui tá legal porque tem a vinheta. Então, assim, eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que é um assunto que depende muito da sua visão de mundo, porque tem algumas coisas que não são relevantes para mim, mas são relevantes para você. Então, por exemplo, hoje os meus posts que eu faço no Instagram são extremamente simples e básicos, um carrossel bem simples e tal.
E aí você me pergunta, mas por que você não melhora a qualidade, Paulo? Porque eu não tenho condições, eu não tenho tempo para investir nisso. Eu tenho certeza que a Leti, se ela fosse postar um post, se ela fosse postar um post tipo o meu, ela ia ficar super insatisfeita. E até o próprio público dela ia sentir essa diferença. Por quê? Porque a Leti, além de você já ter essa habilidade gráfica muito melhor do que eu, meio que é uma marca sua fazer esse tipo de conteúdo. Então, eu não sei se você está escutando aqui, se você conhece os posts perfeitos da Leti, mas se você for lá no Instagram dela, você vai ver que são, assim, assim, realmente são muito legais, muito criativos e muito bem feitos. Então, eu acho que as pessoas, elas pensam demais na produção. Sim, só que a produção é importante. A produção é importante, a qualidade do seu conteúdo é importante. Mas não é só aquilo que vai fazer você se destacar, sabe? Eu não acho que você deva fazer de qualquer jeito. Eu acho que se você colocasse numa situação extrema, onde você faz de qualquer jeito ou você não faz, eu prefiro que você faça de qualquer jeito. Porque alguém vai ver lá o seu post e vai dizer que tá uma merda, e você vai ser cutucado e você vai começar a fazer melhor. Mas eu tenho uma observação para fazer, porque nesse caso eu achei que você estava falando mais sobre produção de conteúdo no geral e não tanto sobre a questão estética. Vamos colocar assim. Entendi. Porque quando eu falo sobre não fazer de qualquer jeito, é muito voltado para a questão mínima, assim, ter uma mínima estratégia. E por mínima, eu quero dizer assim, é só assim, entender qual que é meu objetivo aqui, quem que eu quero alcançar, se é cliente, se é parceiro, tal, isso já é uma estratégia mínima. Entendi. Mas eu vou aproveitar aqui meus conhecimentos mais técnicos e acadêmicos da coisa. Tem aquele conceito que você já deve ter ouvido falar de mínimo produto viável, né? Sim. Que a ideia é a gente pegar a função daquilo ali principal e fazer da forma que for possível de colocar no mundo, né? Colocar o seu produto, ou no caso, o seu conteúdo, da forma que for possível, considerando o objetivo principal daquilo, de acordo com os recursos que você tem. E recurso inclui tempo, né? É importante a gente colocar isso aqui. Então, assim, o objetivo de um conteúdo é chamar atenção para algum assunto que você está colocando ali. Se você arruma uma forma de fazer isso, não é o desenho que vai fazer, não é a firula, não é o design. Inclusive, tem produtores de conteúdo muito bons que focam em conteúdos muito simples. O objetivo é a mensagem. O conteúdo é bonito, é esteticamente agradável, se eu posso colocar assim. Não afasta ninguém, né? Exato. Mas é muito simples, é uma estética simples. E isso é suficiente para passar a mensagem. Assim como no podcast, o foco é o assunto que está sendo discutido. Se a gente tem um microfone, uma gravação, isso é suficiente para fazer um podcast, Com né? certeza. Inclusive, o seu já vai mais além, porque tem vídeo, não precisava nem ter isso, né? Para ser publicado no YouTube. Então, eu acho que é essa questão, assim, qual que é o produto viável para eu entregar hoje? Entendi, perfeito. É por aí. Então, assim, eu tenho que cumprir um objetivo X. Se não for para cumprir esse objetivo X, no caso no Instagram, comunicar alguma coisa sobre o seu trabalho, né? Se não for para cumprir esse objetivo X, não precisa fazer. Não é para fazer de qualquer jeito, isso vai desperdiçar o seu tempo. Mas se você consegue comunicar e você tem recursos mínimos para isso, você faz da forma que couber nesses seus recursos mínimos. Leti, você falou perfeitamente, assim, retratou perfeitamente tudo isso que a gente tava discutindo, né? Porque eu acho que as pessoas deveriam pensar assim, sabe? Eu acho que tem muita gente que para de fazer, tem muita gente que não começa a divulgar seu trabalho porque acha que precisa de uma câmera melhor, ou até acha que o seu conteúdo não tá bom, a forma como ela se comunica não está boa, e provavelmente não tá mesmo, tá? Mas é porque a pessoa só vai melhorar quando a pessoa pratica. Ninguém é o que nasce você falou. sabendo. Isso é simples, né? Exatamente. Mas, assim, você falou agora de uma maneira perfeita sobre... Você conseguiu resumir tudo que eu penso sobre isso, sabe? É justamente a questão do MVP, né? Do mínimo produto viável, onde você tem um objetivo, você traça um objetivo e você vai fazer de tudo para alcançar aquele objetivo. Sim. E só falando sobre podcast, gente, eu tenho pretensões muito altas com esse podcast.
e eu penso em investir muito nesse podcast ainda. Então, por exemplo, eu brinquei, pô, não tem vinheta e tal. Mas algum dia vai ter. Algum dia, quer dizer, eu não sei. Exato. Mas assim, algum dia eu vou melhorar isso aqui, eu vou... Pô, seria massa ter um podcast, ter um estúdio para o podcast, começar a fazer esse podcast de forma presencial. Ver que negócio é foda. Só que, assim, o investimento para isso é insano, sabe? Sim. É insano. Mas, assim, é muito isso que eu vejo, sabe? É você realmente achar dentro dos seus recursos, da sua vida, esse MVP. Existem pessoas hoje que vão começar a produzir conteúdo que as pessoas já têm dinheiro para investir. Então as pessoas já podem começar com a câmera legal, com pagando um designer gráfico para fazer os Mesmo posts. assim, eu vou te falar que eu não recomendo muito, não, você começar investindo Entendi. demais, porque a gente aprende muito no processo sobre onde que vale a pena investir, o que vale a pena e tal. Então, Entendi. é legal você começar com um pouquinho menos para entender a diferença que isso vai fazer assim na sua vida. Um exemplo disso é o meu curso, que, enfim, a gente vai falar dele em outro momento, mas eu gravei o curso no ano passado, no segundo semestre, né, de 2020. E eu usei um microfone ruinzinho, vai. Mas era o que fazia sentido ali. O microfone não é Entendi. tão bom. Qual que é o meu mínimo produto viável? O meu conteúdo. O meu conteúdo tá ótimo. Isso eu consigo falar. A minha Entendi. câmera não tá tão boa, o microfone não tá tão bom. Mas com isso, eu consegui entender, por exemplo, que valia mais a pena eu investir num microfone. Depois de gravar tudo, eu percebi, olha, de acordo com essa qualidade aqui, com o tempo que eu levei com pós-edição, com a edição, né, pós-produção e tudo, tô achando que vale mais a pena eu investir num microfone do que numa câmera. E Perfeito. essa foi a decisão que eu tomei. Se eu tivesse tomado essa decisão antes de fazer os testes necessários, eu teria investido numa câmera, que é muito mais cara que um microfone, inclusive. É verdade. É verdade. E teria continuado com o microfone pior, porque eu não teria mais dinheiro para investir no microfone. Então, a gente testar as águas, assim, antes de fazer grandes investimentos, inclusive, é muito bom. Não, é verdade. E, inclusive, eu posso até citar um exemplo aqui do próprio podcast, né? Tipo, esse ano eu comprei uma câmera webcam Full HD. E aí eu pensei, eu disse, cara, na verdade, eu não preciso, pô. Eu tenho um podcast, eu não preciso investir numa câmera Full HD agora. Porque, tipo, a quantidade das pessoas, a intenção é pro podcast ser escutado. Então, assim, só que nessa época, esse microfone que eu tenho aqui, gente, ele pode parecer simples, só que foi caro pra caramba esse fonezinho aqui, tá? E assim, a qualidade dele é bem superior aos os fones de ouvido normais. Só que eu tenho pretensão ainda de meio que investir num microfone melhor, sabe? Eu tenho eu tenho uma pretensão de investir num microfone melhor. Só que em relação à câmera, eu percebi que, cara, a câmera do meu notebook, a qualidade da webcam, eu estou usando a minha webcam aqui, já é mais do que o suficiente para divulgar esse trabalho, sabe? Exato. E aí, porque, gente, o podcast é uma coisa que eu consigo monetizar, só que eu não quero monetizar, e um podcast nichado como esse aqui, é muito difícil você conseguir uma audiência grande o suficiente para você conseguir monetizar isso. Então, assim, esse trabalho aqui do podcast e aí vai muito daquilo que você falou, né? De você entender o objetivo da sua mensagem, para quem é que você está fazendo aquilo. Porque esse negócio aqui é um projeto que eu vou sustentar com outras coisas. Eu sustento com outras coisas que eu faço na minha vida. E o principal objetivo aqui é networking. É poder conversar, qual seria a outra oportunidade que eu ia ter de convidar a Leti para passar 1 hora aqui conversando com ela? Qual seria? Não teria essa oportunidade. Aí eu tenho uma plataforma para conseguir roubar o tempo dela por 1 hora, que na verdade agora já são 2 horas que a gente já tem um episódio gravado. Então, assim, é legal falar sobre essas coisas, é legal pensar sobre isso. E só puxando outro assunto, a gente vai falar sobre o curso da Leti no final, o Pegue no Compasso. Eu sou aluno, eu fiz o curso, e aí eu vou explicar tudo para vocês sobre o curso, sobre as minhas impressões, sobre o que é que eu achei sobre esse curso no final. Mas, assim, só complementando o que a gente falou, é muito importante, eu acho que essa questão do conteúdo,
A parte mais importante é você, que foi o que a Leti falou, é você entender para quem você está falando e você sempre ter essa mentalidade de iniciar uma conversa. Isso. E de fazer um post para iniciar uma conversa. Porque tem arquiteto que tem aquela dificuldade, que só atrai outros arquitetos. Então, talvez um render, se você está querendo atrair clientes, talvez se você só postar render, você não vai necessariamente atrair só cliente. Arquiteto gosta de ver render. Eu gosto de ver render pra caramba na internet. Na verdade, quem é que não gosta de ver aquelas imagens bonitas de obras, de interiores? Só que talvez se você está focando em clientes, né, talvez você possa falar mais sobre os problemas de não fazer um projeto como arquiteto. E inclusive, eu acho importante ressaltar que o cliente, ele não contrata o seu projeto. Ele contrata você, o profissional. Olha aí. Né? Olha aí. Então, isso ainda é um ponto muito importante, porque o projeto, ele é feito, né, se você é um arquiteto que pensa no seu cliente, os seus projetos, eles são feitos de acordo com os interesses do seu cliente. Um cliente diferente vai ter um projeto diferente, com prioridades diferentes e estilo diferente. Então, a pessoa, ela não vai contratar um projeto, porque ela sabe que aquele projeto lá, daquele portfólio, não foi feito para as necessidades dela. Aquele render que você colocou, não foi feito para as necessidades dela. Ela te contrata pelo profissional que você é. E por ver, ela, claro, né, ela vê a capacidade, ela vê a qualidade do seu trabalho, mas não é exatamente aquele projeto, um projeto em específico que vai fazer a pessoa te contratar. É você provar para ela que você é um bom profissional. Aí entra essas coisas, né? A questão do conteúdo de valor, mas também o relacionamento de pessoa a pessoa. Legal, porque legal. É isso que conta mais na hora de contratar. Não, muito, muito legal isso. Eu acho que o máximo que o render vai servir é, pelo menos, ela vai entender que você não vai fazer merda no projeto dela. Exato. Né? Você não vai entregar para ela qualquer projeto. Mas muito interessante isso, Leti. E uma coisa, e eu vejo muita empresa de engenharia, vamos trazer mais para esse lado de engenharia agora, eu vejo muita empresa de engenharia de uma forma que eu acho que isso aqui já vai para a próxima pergunta, e é melhor já fazer a próxima pergunta para a gente discutir sobre isso, sabe? Que seria: qual a melhor maneira de você se posicionar nas redes sociais? CPF ou CNPJ? Eu já botei aqui isso para meio que... Então, antes de eu fazer esse comentário, deixa eu te fazer essa pergunta. Na sua opinião, qual a melhor maneira de você se posicionar nas redes sociais? CPF ou CNPJ? Estamos falando da minha opinião? CPF. Da sua opinião. CPF. É a melhor Por quê? forma. Porque as pessoas, elas vão se conectar com você. Ninguém quer seguir uma empresa, gente. Assim, a gente não vai colocar aqui a Coca-Cola, a Apple, como referência. A Apple, são exceções, são pontos fora da curva, né? Exato. A gente não se interessa de modo... Ai, meu Deus, já tô aqui colocando posicionamentos polêmicos. Porque são coisas que as pessoas não gostam de escutar. Mas a gente não se interessa por um conteúdo puramente informativo e de venda institucional, e que é o que cai o CNPJ, né? O CNPJ costuma cair nisso. A gente se interessa por gente. Então, não é por CNPJ, é por CPF. Inclusive, se a pessoa vier me perguntar, eu entendo que tem exceções, tá? Não estou colocando aqui como regra de tudo. Mas eu indico sempre, quase sempre, a pessoa usar o próprio nome, assim, no arroba, em tudo, porque o seu nome, fortalecer o seu nome, fortalece a sua marca. Exatamente, pessoal, né? Não, mas fortalece a sua marca não pessoal também. Então, assim, você tem uma empresa de engenharia, mas você fortalecer o seu nome de CPF, vai levantar a marca também da sua empresa. Entendi. Sabe? Entendi. Mas você consegue gerar mais conexão com as pessoas. Só que eu entendo que isso depende um pouco de mercado. Então, se você trabalha muito com atendendo outros CNPJs, dependendo do nível de, vamos colocar, quadradice assim, do setor, pode caber o CNPJ, mas o objetivo de um perfil de CNPJ, no geral, é mais de portfólio do que de captação. Entendi. Então é assim, olha aqui, os meus trabalhos estão aqui nesse perfil. Mas é muito mais difícil de você conseguir construir o relacionamento que é necessário para gerar a contratação.
Não, entendi. Eu concordo 100% com tudo que você falou. Eu acho que quem faz perfil com CNPJ tá fazendo errado. Não, mas não exatamente tá fazendo Não é errado. necessariamente errado, vai É, muito de caso, né? A gente não consegue tô falar sobre o brincando, caso de tô todo mundo. brincando. Não, mas assim, eu acho o seguinte, eu acho que no mundo ideal, tipo, se você tem uma empresa e você quer fazer conteúdo, eu faria 2 perfis. Eu faria um perfil para a empresa institucional, que seria esse perfil de portfólio, e Uhum. faria um com o seu nome, sabe? Tipo, se eu E fosse investir em recomendar. marca pessoal. Exatamente. Porque é mais importante as pessoas conhecerem você e conhecerem o seu trabalho do que conhecerem a sua empresa. Porque Sim. com você vai ter todo esse peso pessoal, né? Essa conexão que você está falando, Leti. E eu acho assim, eu tinha uma opinião e eu fui mudando um pouquinho uma opinião sobre isso. Eu gostaria Uhum. de expor aqui para você. Concordo com você, continuo concordando e acho que você Pode está discordar certa. também, fica à vontade. Tudo certo. Mas assim, nesse caso eu concordo com tudo que você falou. Eu só vejo o seguinte: antigamente eu abominava perfil que não tivesse o nome da pessoa. Tipo, eu achava uma merda. Tipo, eu olhava assim, eu dizia, cara, isso tá totalmente errado, essa pessoa tá fazendo uma estratégia totalmente errada. Tem dois tipos de perfis também. Tem gente que coloca o nome da empresa e tem gente que cria como se fosse um movimento ou um conceito por trás Uhum. ali e a pessoa coloca o nome. Por exemplo, tem uma galera que fala de Instagram que eu acho que é o Orla. Eu não sei como é o nome, mas é um perfil muito grande que fala de Instagram aí. E aí eles colocaram o nome, eu entendi ali que é como se fosse o nome do projeto. Uhum. Então, assim, eu acho que antigamente eu olhava para isso e eu dizia, cara, tem que ser o nome da pessoa, tá? Hoje, o que é que eu acho? Eu ainda acho que o ideal é ter o nome da pessoa e você podendo mudar, eu mudaria, sabe? Você podendo mudar, por exemplo, se você tem um perfil que ainda está começando, que o nome da empresa não é muito conhecido ainda, eu mudaria. Se você já tem um perfil que você tem 50 mil seguidores, 30 mil seguidores e todo mundo já te conhece como carinha do, sei lá, Você não pode ter sei. um apelido, né? Isso é É, tranquilo, continua sendo é. você, de qualquer forma. Mas, por exemplo, Igual a deixa, Doma, que não chama Doma, ela chama Patrícia. Mas todo mundo conhece ela como a Doma e pronto. entendi. Pronto, é isso. Então, por exemplo, é, vamos falar da Doma. A Doma hoje ela tem esse perfil. Seria melhor se fosse Patrícia Arquitetura ou só Patrícia Doma? Na minha opinião, seria, tá? Eu acho que ficaria legal ela na rua, o pessoal ver ela e ela ser chamada por Patrícia, sabe? É a mesma coisa do, por exemplo, eu era o cara, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu tinha um blog chamado Estúdio Arc 5. E aí eu pensei, lá atrás eu pensei, cara, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, alguém vai me ver na rua e vai falar, olha ali o carinha do Estúdio Arc 5. Olha o Estúdio Arc 5 ali. Eu disse, cara, isso vai ser uma merda, velho. Eu não quero esse posicionamento. Então eu acho que e aí como o perfil na época que eu mudei, o perfil tinha 65 seguidores no Instagram, eu disse, cara, ninguém vai notar isso, eu vou mudar aqui e tal e acabei mudando. Então assim, eu acho que esse posicionamento, se você puder mudar o seu nome é melhor. Só que eu acho que hoje contas que já estão estabelecidas e que querem ter mais essa marca pessoal, isso também funciona. Por exemplo, a gente tem o Bora na Obra, que, por exemplo, Bora na Obra, só que eles têm uma presença ali na rede social muito pessoal. Sim, é o Então, caso da Doma, é, né? exatamente, o caso da Doma. A Doma tem uma presença muito pessoal. Então, assim, o fato do nome não prejudica esse primeiro contato com as pessoas, com o conteúdo dela, né? As pessoas não têm aquela impressão de ser uma coisa muito empresarial, essas Sim. coisas, sabe? É por isso que depende, né? Mas uma coisa É, que eu acho muito interessante de pensar na hora que a gente fala sobre isso, assim, sobre a marca pessoal, a marca da empresa, é o seguinte, eu vou até dar exemplo de projetos antigos também, a gente falou no outro episódio que eu tava aqui, a gente falou sobre o meu blog, né? Que eu tive na sim, época da faculdade, Cansei de CAD. E eu não tinha uma grande audiência com esse blog, não era uma audiência muito grande, mas era significativa, assim, era mais do que eu esperava ter, sabe? Na época. entendi. E acabou o blog, aquela marca, né? Porque era uma marca, sumiu, e o meu nome sumiu junto. E todo mundo que acompanhava, hoje vê meu perfil, não associa uma coisa à outra. Entendi.
sabe? Entendi. Não que fosse tão marcante, mas assim, se uma pessoa era muito fã do blog, hoje vê o meu perfil e não associa aquela marca a mim. Então, se você pensa nisso, assim, se o blog tivesse crescido mais, o que fosse, né, se eu tivesse feito alguma coisa assim com aquilo, ele não estaria fortalecendo meu nome e qualquer coisa que acontecer, eu sumo. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente colocar na nossa marca, assim. É claro que a gente não vai fazer todos os planos considerando o fracasso, né? Só isso. Mas não, claro. A prevenção, ela faz parte. Então, você está aí, uma pessoa está investindo numa marca do escritório de arquitetura e tudo, dá algum problema, sei lá, você tem um sócio, não funciona, o escritório acaba, você pode estar com 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, o seu escritório acabou e todo mundo só te conhece pelo nome do escritório, você tem que começar do zero. Não do zero, mas a sua divulgação, a sua construção de marca começa muito iniciante. Quando você constrói a sua própria marca, e você consegue levar a sua marca pessoal, você consegue levar... Desculpa, meus cachorros. Você consegue levar para qualquer marca de fora de você, que você quiser, entendeu? Eu acho que é por aí. Então, assim, é difícil a gente falar, por exemplo, para um escritório, né, um escritório de arquitetura, de engenharia, uma empresa de engenharia que tenha mais de uma pessoa, a gente falar, não tenha uma marca, trabalhe só com o seu nome. Não, isso é difícil, a gente entende, porque... né, a gente está falando de um projeto com mais de uma pessoa. Sim. Mas essas pessoas que são sócias desse trabalho, né, desse projeto, fortalecerem as suas marcas pessoais, independente do projeto, é benéfico para todo mundo. É benéfico para cada um dos sócios e é benéfico para o projeto. Esse fortalecimento leva pessoas para a empresa. Não, concordo muito com isso, e eu acho que é um aspecto que você comentou que eu nem pensei em comentar e que agrega muito valor para quem está escutando. Um exemplo disso é o Fernando Guimarães. Ele é sócio da RM+, Projeto Estrutural, que é uma empresa de projetos estruturais. E aí ele tem um Instagram da RM+, só que ele também tem um Instagram pessoal dele. Então, assim, ele fortalece a marca dele, independente, e isso ajuda a RM+, porque mais pessoas... É o caso pessoas... do Bora na Obra também, né? Exatamente. Mais pessoas vão conhecer o RM+, a empresa dele, por causa dele, sabe? Sim. Outro bom exemplo disso é o Gary Vee. Uhum. O Gary Vee, eu não sei se vocês conhecem o Gary Vee, mas o Gary Vee é um dos melhores seres humanos existentes na Terra, sabe? O Gary Vee, claro, eu aprendi muita coisa do meu mindset hoje. Eu aprendi com o Gary Vee, eu comecei a dar atenção por causa do Gary Vee, porque assim, ele fala sobre vida, sobre negócios, marketing, essas coisas, mas enfim, eu vou deixar o link das redes sociais dele aqui para vocês darem uma olhada. Mas, por exemplo, ele tem eu acho que é a VaynerMedia, que é a empresa de agência dele, de publicidade dele. E ele tem os perfis comerciais dessa agência, mas ele quase não posta muito, quer dizer, ele não posta muito conteúdo lá, porque a marca dele tá toda no nome dele. Exato. Então, assim, através do nome dele, as pessoas conhecem os outros negócios que ele tem mais de uma empresa, e a marca ganha com isso, e ele ganha muito mais caso amanhã ele decida abandonar tudo e abrir outra marca. Então, inclusive, ele tem alguma marca de vinho, de alguma coisa assim, sim, não é? Sim. Pô, esqueci, é alguma coisa de wine, mas, enfim, né? A gente não lembra o nome da marca, mas a gente sabe que ele tem. Exatamente. Se eu quiser comprar vinho... a gente sabe que dá pra confiar. Na verdade, eu não sei, porque eu não me interesso por vinho. Eu não sei nem se ele vende vinho, se é curso de vinho, eu não sei o que é, não. Mas ele vende vinhos. Ele vende vinhos, no caso. Ele vende vinhos a um preço... Vinhos com a marca... Pelo que eu entendo, são vinhos que seriam mais caros e ele consegue baratear esses vinhos, e aí ele vende realmente os vinhos, e eu acho que é um plano de assinatura que você assina por ano e você recebe, que inclusive, é até uma ideia legal, né? Você fazer um plano de assinatura de vinhos e tal, enfim. Mas é isso. Sem dar merchan pro Gary Vee aqui, que ele não tá patrocinando esse podcast, então vamos parar. Nem tá precisando do merchan. Mas eu acho que o ponto é isso, assim, a marca dele é tão forte que a gente sabe que ele tem uma marca de vinho sem nem se interessar por isso. Exatamente. Então você vê como que aumenta o potencial de alcance, né, das coisas, dos projetos que você toca.
Exatamente. Projetos, eu Muito quero dizer interessante empresas, né? Escritórios e tudo. Não, muito interessante isso, muito interessante. E aí a próxima pergunta que eu tenho aqui, daqui a pouco a gente vai filosofar um pouquinho. Você é uma pessoa que você tem vergonha de aparecer nas redes sociais, tem vergonha de... Leti, eu não estou perguntando para você, eu estou perguntando com o cara que está ouvindo, a pessoa que está ouvindo, tá? Só Tá para ficar certo. claro. Você que está me escutando, você tem vergonha de aparecer nas redes sociais? Você tem vergonha das pessoas começarem a te chamar de blogueirinha, blogueirinho, influencer, digital influencer e tal? Você tem vergonha disso? Você tem vergonha do que as pessoas vão achar do seu conteúdo quando você postar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Leti vai falar um pouquinho sobre o que é que ela acha sobre esse assunto. Eu também vou dar minha contribuição aqui. Mas antes disso, a pergunta que eu tenho aqui, a próxima pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, Leti. Quais os tipos de conteúdo arquitetos e engenheiros podem produzir para conseguirem captar clientes através das redes sociais? Vamos aqui fazer um jogo assim bem aleatório de tipos de conteúdo que os arquitetos e engenheiros podem fazer com intenção de captar clientes para as redes sociais. Tipo, ideias de conteúdo, assim? Tipo, que tipos? Tipo, um tipo que a gente pode começar, por exemplo, do arquiteto, falando do arquiteto. Render. Render é um tipo de conteúdo que eu acho que tem que Render é ter, um tipo de mas conteúdo. ele não necessariamente, como você falou, ele não necessariamente contribui muito para captar cliente. Não sozinho. Não sozinho, exatamente. Não sozinho. Mas, por exemplo, quando ele faz um post falando sobre a importância de contratar um arquiteto, é um post, um tipo de conteúdo interessante, né? Conteúdos informativos. Que outros tipos você poderia citar aí que vem na... Nossa, vamos lá. É porque depende muito do... Tem vários tipos com objetivos diferentes, né? Porque existe a captação, atração, né? Atrair pessoas novas. Existe você converter as pessoas que já estão com você. Isso tudo são conteúdos diferentes, né? A gente sabe bem disso, questão de funil de vendas e tudo. Então, falar primeiro sobre converter as pessoas que estão com você. Conteúdos que vão colaborar com a sua autoridade. Então, mostrar que você sabe do que você está fazendo. Então, publicou um projeto, publicou um render, né? Às vezes é o material que você tem. O que você fez ali? O que você mudou na vida do seu cliente? Por que o seu cliente... É isso, assim, como que a vida do seu cliente foi transformada por causa do que você fez? Que problema muito difícil que você tinha que resolver naquele projeto e você conseguiu resolver? Como que você conseguiu resolver isso? Sem termos técnicos, porque a gente está considerando que a gente está conversando com leigos, né? Sim. Mas como que você conseguiu resolver? Na hora dessa conversão também, é importante a gente conseguir gerar conexão. Então, qual história da sua vida se conecta com a pessoa que você quer alcançar? O que você tem em comum com ela e como que você pode mostrar para ela que você consegue resolver aquilo? Olha, eu te entendo, eu tenho esse problema, eu te entendo, mas a gente consegue resolver de tal forma. Por exemplo, falando sobre a importância de contratar arquiteto, né? A gente pode falar de orçamento apertado. Então, vamos supor, você está falando, você é um arquiteto especializado em escritórios de empresas, né? Sedes de empresa. E aí você fala, eu sei como que é ter uma empresa e eu sei como que é controlar o orçamento o tempo inteiro. Eu sei que isso é difícil. Mas eu consigo te ajudar porque o arquiteto barateia, diminui o custo da obra. Então, eu te entendo, eu sei que isso é uma questão para você. Mas eu consigo te ajudar a resolver. Isso é uma coisa também que ajuda a pessoa criar uma identificação assim com você. O que mais? Entendi. Eu acho que... Não, você falou de uma coisa bem legal aí. Outra coisa que eu poderia adicionar seria... eu acho assim, por exemplo, tem muitos engenheiros que falam sobre... Eles trabalham com análises de patologia em edifícios. Uhum. Então, ele vende esse serviço esse laudo, eu acho que o nome é assim, laudo patológico, eu não sei se o nome é assim. Mas, enfim, e aí como é que eles conseguem fechar mais laudos? Através das redes sociais, ou LinkedIn, ou Instagram. Geralmente é Instagram, que é o principal, né? Eles poderiam documentar eles documentam, por exemplo, eles indo numa obra e mostrando lá os problemas e dizendo, olha, se não tratar isso aqui, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele vai ter esse problema. Sim. Tá?
ou talvez esse problema deu, e aí entra muito com o que você falou, de mostrar autoridade, né? A pessoa está mostrando lá na prática Que ela que ela sabe sabe. resolver esse problema. Que eu acho o seguinte, hoje existem, para uma pessoa contratar você, para uma pessoa tirar dinheiro do bolso, pegar o cartão e pagar você um serviço seu, existem diversas, Objeções. diversas objeções, você falou? Foi. Diversas objeções. E existem diversas características que você tem que ter para aquela pessoa contratar você, para aquela pessoa ver valor no seu trabalho para contratar você. Existe a questão, por exemplo, da percepção de autoridade que você tem na cabeça dela. Uhum. Existe a questão também da prova, porque às vezes a pessoa tem autoridade, mas você não conseguiu demonstrar ainda uma prova cabal de que você consegue fazer aquilo. Uhum. Então a pessoa sabe que você sabe, mas a pessoa não vê nenhuma prova. Então isso pode ser uma objeção também. Pô, eu não conheço, essa pessoa sabe? E aí nisso a gente colocar depoimento de cliente é uma coisa que faz muita diferença, Exatamente. né? O que eu vejo pouca gente fazendo. Eu vejo pouca gente fazendo, engenheiros e arquitetos. Já tem alguns arquitetos que gostam de colocar lá, que até investem em fazer vídeos de entrevistas com clientes depois do... Mas assim, é uma parcela mínima de arquiteto que está fazendo isso. A maioria posta render e não procura, não faz esse serviço de pós-venda com os clientes para gravar um vídeo com eles, para gravar uma entrevista, para sei lá, até para conseguir um vídeo mesmo, porque depoimento escrito, gente, tá legal, mas depoimento escrito, muita gente falsifica, é muito fácil falsificar, então assim, o vídeo ele se torna uma prova mais concreta, né? Apesar que vídeo também tem como falsificar, mas enfim. Assim, nesse caso, eu entendo um pouco a dificuldade, porque as pessoas ainda têm muita resistência, né, em aparecer em vídeo. Então, eu entendo a dificuldade ao abordar. Eu acho que pedir não custa. Né? Se a pessoa está muito satisfeita com o seu trabalho, sabe que isso é importante, você mostra para ela que isso é importante, pedir não custa. Mas mesmo que o vídeo não seja possível, você consegue, com a pessoa aparecendo, pelo menos, você consegue fazer um vídeo no local, mostrando que a pessoa mora ali. A pessoa não precisa aparecer, ela não precisa falar, mas tem ali a vida dela acontecendo, né? Tem os objetos dela, tem as coisas ali mostrando que aquele projeto está sendo funcional. Isso também serve de prova. Não precisa ser necessariamente a pessoa falando. Claro que é o ideal. Se for possível, é o ideal. Mas a gente consegue encontrar outras formas de fazer essa prova, né? E eu acho que, assim, muita gente... Essa questão de vídeo, Leti, eu tenho uma opinião, é o seguinte. Eu sempre gosto da questão da entrevista. Porque se você manda para um cliente, para uma pessoa que não está acostumada a gravar vídeo, pô, o cliente não está aqui fazendo conteúdo para a internet, ele não tem esse perfil. Então é muito mais difícil para ele do que, por exemplo, se você pedir um vídeo para mim, que já faço stories, quer dizer, não faço stories quase todo dia mais não, eu parei de gravar stories aí, tô até precisando voltar, mas enfim. Então se você fizer uma entrevista com ele, você consegue guiar a conversa e ele consegue se sentir mais confortável com isso. E aí você fala que você vai editar, que o vídeo só vai ser com a aprovação dele, e aí depois que você gravar, você vai fazer as edições lá, você mostra a ele, se ele não se sentir confortável com alguma parte do vídeo, a gente pode regravar e tal. Eu acho que dá para conseguir, sabe? Dá. Só que sabe uma solução que eu já vi muita gente fazendo também? Colocar uma foto do cliente, foto do projeto e tal, e o áudio do cliente. Isso é bacana. Isso é uma solução que as pessoas às vezes se sentem mais confortáveis. E é mais difícil de falsificar, né? Dá mais credibilidade. Exatamente. Isso é bacana. E eu acho assim, que quando... E eu vejo muito que, assim... E, gente, o que eu vou falar aqui, eu sei que é difícil, tá? Principalmente para quem tá começando. Mas, assim, a qualidade do depoimento, ou seja, as pessoas falando realmente que o negócio resolveu é bom, mas a quantidade também é muito importante. Porque, às vezes, você entra lá no perfil da pessoa e a pessoa tem 1, 2 depoimentos. Então, assim, no longo prazo, você tem que investir isso ao longo do tempo, porque quanto mais provas você tiver, melhor. Só que, claro, isso devagar, né? Isso eu não tô falando que é uma coisa que, tipo, você só vai conseguir, você tem que ter muita prova, não. Eu tô dizendo que no longo prazo, quando você olha o seu escritório daqui a 5, 10, 20 anos, você precisa valorizar muito essa questão dos depoimentos. Porque quanto mais quantidade você tiver de qualidade, mais o seu serviço vai ficar tipo, mais objeções você vai receber
E uma coisa, Alex, que eu vejo que muita gente não faz também, é o seguinte, no depoimento do cliente, muita gente não pergunta o que é que fez o cliente contratar o profissional e quais eram as objeções dele antes de contratar. Uhum. Porque se a pessoa está te seguindo, a pessoa acompanha teu produto ou serviço, e a pessoa não compra de você, é porque ela tem alguma objeção. Ou tá caro, ou é porque ela não acha que vale aquele preço, ou é porque ela não sabe como vai ser o suporte, ela não sabe enfim. E aí você precisa entender essas objeções para você conseguir vender, conseguir quebrar essas objeções, né? Exato, esse feedback é Então importante para você, é, inclusive, né? Para você entender exatamente. as melhores formas de abordar as pessoas, de inclusive criar conteúdo para Exatamente. trabalhar essas Conteúdo de quebra objeções. de objeções, É. né? Interessante. Não, mas é bem interessante isso. Então fica aí essas dicas aí para quem trabalha com projetos, tá? E vamos lá, tem mais alguma. Antes da gente falar do curso, tem mais alguma pergunta aqui? Tem mais uma pergunta aqui legal para a gente ver, tá? Para a gente conversar, que é a questão da exposição nas redes sociais. Isso é um assunto que eu gosto bastante de falar e é um assunto que eu tinha uma opinião. Eu meio que fui não mudando minha opinião, mas moldando minha opinião ao longo do tempo. Porque assim, eu sou uma pessoa muito assim, tá, gente? Eu tenho opiniões fortes sobre vários assuntos. E opiniões, tipo, algumas opiniões minhas às vezes são 8 ou 80 em algumas coisas. Só que eu sou uma pessoa, ao mesmo tempo que eu tenho essa opinião, eu sou uma pessoa muito aberta. Então, se você chegar para mim e você disser, Paulo, sua opinião tá errada por isso, isso e isso. Eu posso ficar com raiva na hora, posso mandar você fazer alguma coisa que eu não posso dizer aqui, porque o podcast, enfim, o horário não permite. Mas, enfim, mas eu vou pensar, eu vou refletir no que você disse. Mesmo se você chegar para mim e você disser alguma coisa só para criticar o meu trabalho, para me colocar para baixo, uma crítica destrutiva, eu vou ficar mal na hora e tal, posso ficar mal, mas eu vou pensar, eu vou analisar a sua crítica, porque independente da sua intenção em dizer aquilo, eu quero melhorar o que eu estou fazendo. Então eu vou ouvir, mesmo que você esteja dizendo só para meio que trazer o trabalho, desmerecer o trabalho, mas eu vou ouvir. E aí eu sou uma pessoa muito assim. E eu gosto de ser esse cara que tem essa mente aberta para mudar de opinião. Eu já mudei de opinião sobre muita coisa na minha vida e Quem sei que nunca, vou né? mudar de opinião pra caramba sobre muita coisa. Mas vamos lá, deixa de enrolação, vamos embora para a pergunta que eu tenho Qual para que era a você. sua opinião? Ah, Eu quero saber, eu tô vamos. curiosa. Não, não, calma, eu quero ouvir, eu quero que você comece falando. Hum. Vamos lá. Como perder a vergonha de se expor nas redes sociais? Como é que você aconselharia para alguém que quer começar a produzir conteúdo, mas tem vergonha de aparecer nas redes sociais? É o seguinte, eu vou falar de exposição no geral, que Sim. vale para redes sociais. A única forma de perder medo de se expor é se expondo. É nisso que eu acredito e é essa a minha experiência desde sempre. Eu entrei na faculdade, por exemplo, de arquitetura, eu era um bichinho do mato, eu tinha pânico de apresentar trabalho e chegou no final da faculdade, eu estava apresentando trabalho tranquilamente, apresentei meu TCC sem menor problema e com a maior confiança que eu tinha naquele trabalho. Então, a lógica da exposição é, cada vez que você se expõe um pouquinho, fica um pouco mais fácil de se expor. A lógica é Entendi. essa. Então, como perder a vergonha de se expor nas redes sociais? Se expondo nas redes sociais. Eu sei que não é tão simples, eu tô dando aqui uma resposta muito simplista, muito direta, assim. Existem outras formas da gente chegar nesse pensamento, assim. Mas é isso. É perdendo a vergonha, é entendendo que as pessoas te julgam, não importa o que você faça, tem gente te julgando É verdade. porque você não divulga o seu trabalho e vai ter gente te julgando porque você Tem divulga. gente que julga porque o podcast não tem vinheta. Você ficou sentido, hein, Paulo? Tem gente que vai julgar a qualidade da coisa, mas tem gente que vai admirar também. Então, É verdade. eu acho que é entender que as pessoas têm opiniões e não é isso que define o que você faz. E eu sei que é Perfeito. difícil, eu sei que eu tô falando aqui de um lugar que eu já passei por uma parte disso, né? Eu já me exponho nas redes sociais sem muitas dificuldades. Ainda tem alguns níveis de exposição que eu não me sinto confortável, mas o básico eu já faço, então eu sei que parece fácil, assim, eu falando.
Mas é isso, assim, o primeiro, assim como ninguém nasce sabendo criar conteúdo, ninguém nasce sabendo falar em vídeo com naturalidade. Talvez as crianças que estão nascendo agora, né? Mas é porque elas são acostumadas a isso desde pequenas. Ainda é uma questão de se acostumar à exposição. Não, então, é verdade. falando assim é por aí, assim, você se acostuma se expondo. E é o que eu acredito. E falando de ações práticas, uma coisa que me ajudou muito a me expor foi criar um perfil à parte. Um perfil no Instagram, né, no caso, que não era o meu pessoal com todas as pessoas que eu conhecia. Eu criei um perfil à parte. E pronto. Comecei lá. Entendi. Eu já tinha um número de seguidores X aí na minha rede social, né, na minha rede privada, assim, né, no perfil privado. E eu comecei do zero e pensei, vai ser mais fácil se eu estiver falando só com pessoas mais próximas, né, que foi quem eu apresentei o projeto. Entendi. Então tem isso de ação prática. Você pode silenciar também, oculta seus stories, oculta as pessoas que você tem vergonha. Tem, sei lá, a tia, o ex-namorado, sei lá, o que for. Você tem vergonha das pessoas vendo? Oculta. E sim, e pronto, bloqueia, tira, faz ela parar de te seguir. E até isso ficar mais fácil. Atualmente, se eu tivesse que gravar no meu perfil pessoal com todas as pessoas que me conhecem, eu não teria problema. Mas para eu começar, foi importante eu criar um perfil à parte só para isso, onde só pessoas interessadas no meu trabalho iriam me seguir. Entendi. Que bacana, não, que bacana. Eu acho até legal você expor aí essa técnica que você utilizou, porque eu acho que não tem uma resposta. É isso que eu mudei na minha opinião, já respondendo a sua pergunta. Antigamente eu tinha uma opinião muito de, caramba, quem não se expõe nas redes sociais é porque está preocupado com o que os outros estão falando, e esse é o único motivo, e todo mundo deveria se expor. Só que isso era uma opinião que eu disse, cara, não é bem assim, velho. Tá ligado? Existem várias... As pessoas não são um padrãozinho assim, todo mundo funciona da mesma maneira, e o que funciona para mim vai funcionar para outra pessoa. E aí eu fui moldando esse pensamento. Eu acredito que a maior parte ainda é, sim, a preocupação com o que as outras pessoas vão achar, mas não é só isso. Não, tem muita insegurança, assim, relacionada ao seu nível de conhecimento. Isso é uma coisa que bate muito nas pessoas. Nossa, quem sou eu para estar falando sobre isso, né? Isso é uma coisa que eu sei que bate muito também. E eu acho que primeiramente, você tem que achar uma coisa que você consegue dar esse passo. Então, por exemplo, Paulo, eu não consigo ainda gravar stories. Beleza, você não consegue gravar stories. Você consegue fazer um vídeo gravado, fazer uma ediçãozinha, um vídeo de 1 minuto e colocar no feed? Beleza, Paulo, eu acho que eu consigo. Então começa com isso. Começa com um vídeo de 1 minuto no feed. Inclusive, falando... Não. Pode falar. Porque falando sobre pessoas diferentes, assim, eu acho que é legal colocar isso, que muita gente começa nos stories, e é uma tática super legal, fazendo assim, primeiro você aparece só em foto nos stories, e vídeo narrando, um vídeo que não aparece o seu rosto. Bacana isso. Bacana. Sabe? Ou então, primeiro começa só com fotos, depois você dá um passo e coloca vídeos que não aparecem em seu rosto, sei lá, tour na obra. Aí depois vídeos que já aparecem em sua mão, sabe? E você pode ir dando esses passos aos pouquinhos. Comigo isso não funciona, mas não funciona para mim em nada na vida. Eu tenho que arrancar o band-aid, sabe? Não funciono fazendo as coisas aos pouquinhos, mas eu entendo que é uma coisa que funciona para mim. Então eu comecei assim, meu primeiro story fui eu, no meu perfil profissional, fui eu aparecendo, falando e morrendo de vergonha, super travado, o story é ridículo, mas foi assim que para mim funciona dessa forma. Se para você não funciona, né, você pode fazer dessa forma, então você pode ir aos poucos, mas o importante nisso, eu acho, é você definir datas. Então, assim, eu vou passar 1 mês fazendo story em vídeo sem aparecer. Ponto. No próximo mês, né, virou esse mês, você tem que estabelecer, porque senão você não avança nunca. Esse é meu problema, inclusive. Por isso que eu não faço isso. Mas se você tem a disciplina de fazer isso, né? Aí deu esse mês fazendo vídeos com sua narração só, você começa a aparecer em fotos também. Então você vai ter que começar a intercalar. Agora eu tenho que aparecer em foto, sei lá, pelo menos 3 vezes por semana nos stories. Entendi. Sabe? E aí você define essas etapas assim com data. É importante ter uma data para você virar a etapa até você conseguir chegar no ponto que você deseja, né? Não, bacana. Porque assim, a necessidade de aparecer
a gente não está nem discutindo aqui se tem necessidade ou não de aparecer, porque se você quer ter um negócio hoje, se você quer ter uma presença, se você quer ser relevante hoje no E se mercado, você principalmente quer criar relacionamento, porque é isso que, exatamente, né, que tem que capta clientes, aparecer, não converte. tem para onde correr, tem que aparecer, sabe? E assim, outra coisa legal falar sobre isso, Leti, que era uma opinião também, que eu tinha 880 antigamente, que eu fui moldando essa opinião, o pessoal vai achar que eu sou uma pessoa horrível. É, é o seguinte, eu pensava, cara, tem que fazer vídeo, cara. Tem que fazer vídeo, tem que produzir conteúdo em vídeo. O conteúdo de vídeo é a coisa que funciona. Conteúdo escrito não funciona, e não funciona muito. E assim, o conteúdo em vídeo, ele tende a gerar uma autoridade Exato, e um percepção de autoridade. relacionamento maior, sim. Só que não é, você não precisa fazer só vídeo. Se você não tem tanta coragem de fazer tanto vídeo ou tanta disposição, você pode fazer, sei lá, 30% de vídeo e você faz 70% do seu conteúdo escrito. Você consegue Exato. também chegar no objetivo que você quer, né? Aí eu acho que a gente entra naquela questão, de novo, do mínimo produto viável. O que você dá conta de fazer? Considerando, então, Perfeito. que a sua energia que você vai colocar nisso também é um recurso, né? Assim como o tempo, assim como o dinheiro, a sua energia também é. Então, o que você dá conta de fazer com a energia que você tem hoje? É um story de vídeo por dia? Então tá. Um story, 15 segundos de vídeo por dia é o que você precisa fazer. O resto pode fazer com foto. É É verdade. um por É legal. semana, faz um por semana. Se é o que você consegue, faz. Uma hora, isso fica mais fácil. E a energia É verdade. desprendida para fazer esses 15 segundos por dia vai ser menor. Você já vai conseguir fazer 30 segundos. É verdade. Não, e outra coisa, só você falou dos stories aí. Gente, também tem outra coisa é importante falar sobre conteúdo, tá? Você tem uma empresa de arquitetura, você tem uma empresa de engenharia. Conteúdo não é só aquele conteúdo informativo, Super conteúdo importante. também é você documentar seu dia a dia, sua jornada. Na verdade, talvez esse tipo de conteúdo ele vai chamar mais atenção do que o conteúdo informativo. Eu acho que é importante a gente falar assim, o feed, ele é muito importante para atrair pessoas, né? As fotos, os posts e tudo, ele é importante para manter o relacionamento, é importante para a autoridade, mas eu acho que ele é essencial, vamos colocar assim, é Sim, a sua forma de atrair pessoas, é a forma que você tem de alcançar pessoas novas. Agora, relacionamento, que é essencial. Gente, base de comunicação é isso, é relacionamento, é conversar com pessoas, criar relacionamento para que elas te contratem. Ainda mais serviço de valor alto, né? Como é arquitetura, como é engenharia, a pessoa precisa confiar em você. E esse é verdade, relacionamento, ele é construído nos stories. é verdade. Então, assim, stories, às vezes as pessoas falam, mas não tem tanta visualização, mas não as pessoas não compartilham, então não alcança tanta gente. Mas você tem que focar na conversão, né? Os stories não alcançam tanta gente, mas eles convertem muito mais do que o feed. Legal, uma ótima observação que você fez. E aí é isso, e aí é muito começar aos poucos, mas começar, sabe? Porque é tipo, você vai fazendo aos pouquinhos e tal. Por exemplo, um exemplo pessoal meu aqui, pô, eu comecei o podcast em áudio, só gravando áudio. Eu tinha vontade de gravar o vídeo, mas eu disse, cara, eu não vou, vai ser é, vai ser uma mão de obra muito grande. Tipo, eu não tenho ainda o tempo, então comecei gravando em áudio, comecei gravando lá o podcast. Aí depois o que é que aconteceu? Sem vinheta. Comecei gravando podcast sem vinheta. Aí o que é que aconteceu? Aí depois eu comecei a gravar o podcast em vídeo. E outra coisa, comecei gravando uma vez por semana. Aí tinha semana que eu furava, tinha semana que eu não conseguia gravar. Aí eu disse: não, relaxa, relaxa. Gravei alguns podcasts sozinho, tá? Gravei alguns podcasts sozinho, tiveram um desempenho horrível, que eu peguei qualquer tema lá para só para cumprir tabela e quando também você faz o conteúdo só para cumprir tabela também não, enfim. Mas aí, mas eu gravei um podcast recentemente agora sozinho que foi sobre 8 dicas para ser mais produtivo que eu uso e que esse podcast aí deu bom, beleza? Mas aí depois comecei a gravar em vídeo. Comecei a gravar em vídeo. Pô, comecei a gravar o podcast em vídeo, massa. E aí comecei a gravar em vídeo, comecei a gravar podcast internacional. Então, eu utilizei pô, eu consigo falar inglês, consigo me comunicar em inglês, vamos convidar a gente lá de fora. Já agrega um valor percebido maior para o podcast. Com certeza. Então, comecei a gravar conteúdo
com gente lá de fora. Depois, o que é que eu fiz? Melhorei a iluminação do podcast, a iluminação não estava boa. Tem vídeo meu que eu gravei que eu tenho vergonha de voltar e olhar, porque a iluminação estava horrível. Mas, gente, não impediu com que o podcast, inclusive esse podcast que está com iluminação horrível, o conteúdo foi massa e ele é um dos podcasts mais escutados até hoje. Então, assim, mas eu não parei naquela iluminação horrível. Eu não fiquei me cobrando por ela, mas eu não parei. Eu disse, vamos melhorar, estou melhorando. Essa semana agora, no sábado, eu vou montar um equipamento novo de iluminação para essa iluminação que vocês estão vendo melhorar mais ainda. Ainda tem muita sombra, olha, ainda estou com muita sombra na minha iluminação. Então, assim, aos poucos você vai melhorando. Comecei a fazer o podcast 2 vezes por semana, ainda sem vinheta. Então, assim, eu tenho essa questão de você ir melhorando e você ir intensificando o seu trabalho, né? Então, assim, você vai melhorando é aos importante poucos. falar que você começar com menos é o que viabiliza a melhora. Verdade. Né? Então, falando, por Verdade. exemplo, trazendo aqui para mim, porque é o exemplo que eu conheço, do curso, eu consegui investir em um microfone melhor porque eu consegui tirar o curso do papel com o equipamento que eu tinha. Entendi. E aí eu consegui, a partir disso, o dinheiro necessário para investir em um equipamento melhor. Então, isso é um ponto importante, assim. O podcast também, ele possibilita você aumentar o seu alcance, alcançar mais pessoas, né? E isso viabiliza mais você ter o retorno financeiro necessário para melhorar. Não, bacana, bacana. E é isso. E vamos... tem mais alguma coisa que você queira comentar sobre esse assunto, Leti? Eu quero começar a falar sobre o seu treinamento, sobre o seu curso. Não, eu acho que é isso mesmo. E, assim, só um ponto extra aqui sobre a questão da insegurança e da vergonha e tudo. Uma coisa que eu acho importante de colocar, se tiver alguém muito preso a isso, assim, de ser inseguro, de ser tímido, as pessoas falam muito isso, né? Mas eu sou tímida, eu não consigo aparecer. Eu também sou tímida. Me coloca numa sala cheia de gente para falar, eu sou tímida, eu sou. Mas a gente tem que pensar no nosso objetivo com isso. A gente está num momento que as ferramentas que a gente tem são muito voltadas para vídeo e a forma de divulgação está muito relacionada a vídeo e a gente precisa disso para alcançar nossos objetivos. E a vergonha, ela é uma dentre as 50 mil características que cada um tem. A timidez é só uma das muitas características. E ela não precisa ser tão importante, assim, tão definidora a ponto de te impedir de alcançar seus objetivos. Assim, entrei aqui num papo meio motivacional de coach, assim, mas mas verdade, assim. Você tem um objetivo. O que você precisa fazer para cumprir aquele objetivo? É sério que uma coisa tão pequena, uma das suas milhares de características, vai te impedir de chegar nesse objetivo? Se o objetivo for importante o suficiente para você não vai deixar isso definir. Eu sei que é um processo, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, não é uma coisa simples, mas é importante a gente ter isso em mente, assim. Qual que é o objetivo com isso? E por que a vergonha tem que te definir? É por aí, assim. Você tem muita característica que merece entrar para o mundo, assim, ser jogada para o mundo. É verdade. E a vergonha, ela não precisa te impedir de trabalhar as outras características. Não, é verdade. Não, eu acho que o que você falou é extremamente necessário. E, gente, é motivacional, mas é extremamente necessário porque a gente tem aquela visão de coisa motivacional, enfim, papo furado. Não, eu não acho, tá? Tem muito papo furado, mas assim, isso que você falou é extremamente necessário. Tipo, você quer chegar lá, você quer posicionar a sua empresa, o seu escritório, esse é um preço que você vai ter que pagar. E não acho que é nem uma questão de preço, assim. A sua timidez é tão importante, assim, em você? Ela é uma característica tão importante que ela oculta todas as outras? Ela ofusca tudo que existe de bom em você? De tão forte? Provavelmente não. É por aí, sabe? A timidez, ela não te domina, ela não precisa te dominar. Ela é só uma característica dentre várias. Não, bacana, bacana. E assim, eu até fiz um post, eu acho que semana passada, lá no meu Instagram, onde eu falava um pouquinho sobre... Eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa tímida, tá? E assim, eu me dou muito bem, é por isso que o podcast, por exemplo, eu tô 100% confortável conversando aqui com você 1 a 1. 100% confortável. E aí eu sei que
muitas pessoas vão ouvir isso aqui depois, vão assistir o vídeo, eu tô de boa, tô 100% confortável. Se você me colocar numa sala com 30 pessoas, eu posso conhecer as 30, mas eu não vou estar tão confortável naquela... Eu vou preferir estar aqui com uma pessoa, um a um, ou 2, 3 pessoas. Então, assim, mas eu não... Já teve momentos que eu precisei estar numa sala com 20 pessoas, com 30 pessoas. E eu também não posso deixar que essa característica de eu me sentir desconfortável vai impedir de eu fazer o que tem que ser feito para chegar no objetivo que eu quero, né? Eu acho que um exemplo que todo mundo aqui passou é apresentar trabalho na faculdade. Você Verdade. deixou de ganhar ponto? Você reprovou? Jogou seu diploma no lixo por vergonha de ir lá na frente aparecer? Verdade. Né? De Verdade. apresentar seu trabalho? Não. Você apresentou, você foi morrendo de vergonha, suou, tremeu, tudo, mas você foi. Porque você tinha que ganhar aqueles pontos. É por aí. Só que a questão é que é menos palpável, né? E o retorno ele é mais a longo prazo. Então, às vezes, fica difícil da gente entender isso. Mas se você faz esse paralelo com o trabalho da faculdade, você entende. Bacana, bacana. E, gente, é o seguinte, a gente tá chegando no fim do nosso bate-papo aqui, só que a gente ainda tem algumas coisas para conversar. E se você tá até aqui, alguns avisos que era para dar no começo, eu sempre esqueço, enfim. Se cadastra no podcast, beleza? Aqui nas anotações, aqui se você tá no YouTube, enfim, vai nas anotações e vai ter lá um link para você colocar o seu e-mail para você receber o podcast no seu e-mail. Não tem venda de nada, não tem divulgação de nada, não é lista que eu vou estar te mandando todo dia conteúdo, não. Você só vai receber 2 e-mails por semana, que são os 2 episódios que eu lanço por semana, tá? Então se cadastra, me ajuda, é assim que eu consigo fazer o podcast crescer, beleza? E outra coisa, se você está escutando até aqui, se você é um guerreiro que chegou até aqui no podcast, eu gosto de chamar assim, eu chamava nas minhas aulas de Dynamo de 1 a 2 horas, que eu fazia aula longa de Dynamo, e aí no final eu dizia, olha, se você está até aqui agora, você é um guerreiro, e agora eu estou usando essa mesma coisa no podcast. Se você é um guerreiro que você está até aqui, vai lá no Instagram da Leti e fala lá, estou escutando o seu podcast com o Paulo, beleza? E aí puxa assunto com ela lá. Vou receber de braços abertos. Conversa com todo mundo. É isso aí. E aí vamos agora falar sobre o seu treinamento Pegue no Compasso, tá? O treinamento, o curso que a Leti tem sobre marketing de conteúdo para arquitetos e designers. Não é isso, Leti? Exatamente. Pronto. E, gente, eu sou aluno, tá? Eu sou aluno do curso, eu já assisti, já consumi todo o conteúdo do curso. Eu lembro na época que eu comprei o curso quando a Leti lançou, né? E aí a Leti entregou durante algumas semanas, a Leti entregou, cada semana ela entregava um módulo, né? Isso. E aí eu lembro que eu vi a data que ela ia lançar o último módulo, e aí disse, beleza. Um dia depois, e foi exatamente um dia depois, eu marquei lá na minha agenda e eu bloqueei aquele dia, eu disse, nesse dia aqui eu não vou fazer mais nada, eu só vou assistir o curso dela todinho. E aí aconteceu que ela postou, aí eu assisti nesse dia, e assim, gente, tenho meu feedback, dei o meu feedback já para ela sobre o curso, e gostaria de compartilhar aqui com vocês o feedback oficial desse curso, mas antes eu quero que a Leti fale um pouquinho, apresenta o curso aí para a galera que tá acompanhando aqui o podcast. O link para o curso vai estar na descrição desse episódio, beleza? Mas fala aí, Leti, um pouquinho sobre o curso Pegue no Compasso. Bom, o Pegue no Compasso, ele é um curso sobre, como você falou, né, marketing nas redes sociais para arquitetos e designers de interiores. Eu acredito que outros profissionais podem se beneficiar também, né? Porque, inclusive, tem pessoas de outras áreas no curso, não é só arquiteto. Entendi. Mas os meus exemplos são todos voltados muito para projeto de arquitetura. E eu falo que ele é de marketing nas redes sociais, e não necessariamente só marketing de conteúdo, porque a gente fala como se fosse uma versão simplificada da construção de um branding, de um projeto de branding, né, de você como arquiteto, então construção de marca. Então a gente fala ali um pouquinho sobre posicionamento e
sobre as pessoas que você quer alcançar. Então, tem exercícios práticos para ajudar a definir isso, né? Quais as pessoas que você quer alcançar, quais seus objetivos, qual o seu valor de marca, como se posicionar, formas de se destacar nas redes sociais, além de conteúdo. É aquilo que a gente falou, né? Conteúdo é tudo. Mas quando a gente fala marketing de conteúdo, às vezes a gente acha que é só essa questão assim, do post informativo e educativo, né? Então, a questão é justamente que vai um pouco além disso. Então, a gente fala sobre formas de se posicionar e tudo mais. E já mais para frente no curso, a gente entra em conteúdo estratégico. Então, eu explico um pouco sobre o funil de vendas, que inclusive foi uma aula que você comentou, né, que você achou interessante. Então, falo sobre funil de vendas, como aplicar isso no conteúdo. Então, dou exemplos, como criar conteúdos a partir do seu projeto dentro desse funil, como aplicar conteúdos informativos dentro desse funil. E falo um pouquinho sobre essa organização também, de como criar conteúdo, porque eu sei que a maioria das pessoas que faz o curso trabalha sozinho, ou então tem um sócio, um estagiário. Então, essa parte da organização é bem importante. E é isso. Não, legal, legal. Eu acho... deixa eu falar minhas impressões sobre o curso, tá? Gente, isso aqui que vocês estão presenciando aqui nesse podcast agora é uma coisa que é difícil fazer, porque assim, você fazer um treinamento de alguém são horas e horas investidas, tá? São horas e horas investidas e, por exemplo, se todo mundo que fosse participar do podcast, eu fosse comprar o curso e eu fosse assistir, eu não ia ter tempo e eu ia estar pobre, né? Porque, enfim, imagina sair comprando curso, enfim. Só que o da Leti, até antes dela participar do... Eu não sei se você participou do podcast antes ou depois do seu curso. Acho que foi antes. Foi antes. O seu podcast foi o lugar onde eu anunciei que É ia lançar um verdade. curso. É Eu não tinha verdade, nem legal. anunciado para o meu público ainda. É legal. Pronto. E aí o que é que acontece? Primeiramente, por que eu decidi adquirir o PEG no Compasso? Hoje no mercado você tem muito curso de marketing, até para arquitetos, e você tem muito curso de produção de conteúdo. Só que você não tem muitos cursos voltados para a linguagem do arquiteto que quer captar clientes para as redes sociais. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção no PEG no Compasso foi justamente porque ele pega todos os conceitos de construção de marca e de conteúdo estratégico e ele deixa esses conceitos muito palpáveis para o arquiteto que quer realmente posicionar a sua marca pessoal, o seu escritório e fazer conteúdo estratégico para captar clientes. Então, assim, e aí eu divido o curso em duas partes, tá? Que foi justamente o que você falou. Tem a parte do posicionamento, do branding, da construção de marca. Que é E tem a essencial para parte você conseguir criar conteúdo, né? É importante falar. Exatamente. E a parte do conteúdo estratégico. Então, deixa eu falar de cada uma separadamente. Na primeira parte do curso, você fala muito sobre como se posicionar no Instagram, como gerar essa questão da autoridade no Instagram. E eu acho que é muito interessante para o arquiteto saber exatamente como ele tem que se posicionar para o cliente começar a enxergar valor nele como arquiteto, como profissional e querer contratar o serviço dele. Então, essa parte aí eu acho que você explicou muito bem e o curso ele é muito prático. Então, você tem atividades ali práticas para você fazer, tem exercícios práticos, então não fica um conteúdo muito... assim, não é só uma coisa de que você está só recebendo. Você tem que fazer também, você tem que colocar em prática. Então, eu achei isso muito interessante. E a segunda parte, que seria a parte do conteúdo estratégico. Eu não conheço, de verdade, nenhum material que deixou tão claro como você fazer um conteúdo estratégico para captar clientes na internet. Então, assim, você realmente conseguiu pegar toda essa questão de estratégias de conteúdo e deixar isso totalmente adaptado para o mundo da arquitetura e engenharia. Eu acho que esse aí é o maior ganho, é a maior vantagem do seu curso. É que você realmente pega todos esses conceitos que muitas vezes você já até ouviu, mas você não sabe como aplicar dentro da arquitetura para você captar clientes. E aí tem essa aula aí do funil de vendas, que foi a minha aula favorita do curso inteiro, que realmente deixou um negócio muito palpável, como é que você monta uma estratégia ali para você trazer aquele seguidor
para você atrair aquele seguidor, para você trabalhar a consciência do seu seguidor e para você converter ele em cliente. Então, assim, de verdade, achei o curso fantástico para quem quer aplicar conhecimentos de conteúdo estratégico e de marca, de desenvolvimento de marca no contexto de arquitetura. De verdade, Ilete. Você fez um ótimo trabalho Muito obrigada. E aí o link eu vou deixar aqui embaixo com as informações do curso, tá? E Leti, quando é que vai ter turma nova agora? As vagas estão fechadas agora, né? As vagas estão fechadas, mas eu tô abrindo até meu calendário aqui para ver a data certinha. Eu vou abrir na semana que vem, estamos aqui gravando no dia 17, e eu vou manter aberto o curso. Eu não vou fechar as vagas mais. Né? Ele vai ficar no perpétuo até eu regravar, porque eu tenho planos de regravar, de fazer uma reforma dele. Então, até lá, ele está no perpétuo pelo preço de abertura, né? Que é Entendi. Importante deixar isso claro, que depois que regrava, a gente aumenta o preço e tudo. E eu pretendo abrir ele, deixa eu ver aqui, no dia 23 de fevereiro. Então, estamos aqui no dia 17 de fevereiro de 2021, vou abrir no dia 23 de fevereiro. Pronto, provavelmente quando você estiver escutando esse podcast, eu acho que esse podcast ele vai ao ar depois do dia 23. Então já está aberto, olha só, que bom. Que notícia boa, você não tem nem que esperar uma semana. É verdade, é verdade. E aí é só isso, assim, eu tenho a intenção de regravar o curso para melhorar ele, mas qualquer pessoa que compra o curso agora, o acesso é vitalício, então qualquer pessoa que compra o curso agora vai ter acesso também à versão 2.0, que eu ainda não sei quando que vai sair, né? Então não estou prometendo datas, mas a versão 2.0 ainda vai sair. E qualquer pessoa que compra agora vai ter acesso também a esse conteúdo para sempre ou às suas atualizações. Bacana, bacana. E, gente, recomendo demais, tá? Recomendo demais para você que é arquiteto, é designer, trabalha com projetos e está em dúvida, quer melhorar o seu conteúdo, quer começar a captar clientes pelas redes sociais. Recomendo demais você dar uma olhada no curso da Leti, tá? Muito obrigada. E aí, é isso, galera. Todos os links das redes sociais da Leti estão na descrição do episódio, tá? E aí você dá uma olhada. Leti, a última coisa que eu queria comentar, o seu site está incrível. Eu fucei seu site. Você entrou? Eu nem divulguei muito ainda. Não, eu fucei tudo. Eu sou stalker. Sei lá, stalkeador, enfim. Eu entrei lá, eu vi seus links lá. E aí eu já fucei todas as áreas do seu site e tal, e tá incrível, sabe? Tá Muito incrível. obrigada. Se tiver precisando de recomendação de desenvolvedor aí. Olha aí, olha aí. E aí o site tá incrível e assim, bem característico, né? Porque você definiu ali sua paleta de cores e você usa ela, então assim, ficou sua cara o site, muito legal. E vou deixar o link também do site aqui para vocês darem uma olhada, tá? Muito obrigada. Tem canal no YouTube galera. Também, acho importante falar. Que eu comecei essa aventura canal agora. Do YouTube, umas edições que eu olho assim, eu digo, meu Deus, isso é para me desmotivar a fazer. Menino, mas tanto tempo gasto nessas edições. Mas não, eu imagino. Eu tô feliz. Eu imagino. Não, eu imagino. E assim, pô, eu olhei assim, eu assisti os seus vídeos lá, né? E eu adorei as edições, as coisas que você fala. No próprio, eu já tinha visto um pouquinho disso no curso, né? Que você coloca nas edições, você coloca algumas coisas que tem muito a ver com o que você está falando. E eu acho que isso é uma característica sua. O que, então, meus assim, desenhos? isso faz parte do seu branding, tá? Então, assim, é justamente aquilo que eu estava falando da questão da qualidade do conteúdo. Tipo, eu não tenho essa característica, porque enfim, eu não tenho habilidades, não tenho equipe ainda para fazer isso aí. Só que você tem essas habilidades e você é uma coisa que você gosta de fazer e você se expressa muito bem com isso. A questão é essa, você expressa muito bem suas ideias com as figurinhas que você coloca nos seus posts. Então isso é uma característica do seu conteúdo que eu acho muito bacana, eu gosto muito de ver. Obrigada. Verdade. E é isso, gente. Eu acho que o que você tem que fazer, consome o conteúdo da Leti, não tenta fazer igual, que você não vai conseguir, vai ficar desmotivado e tal. Não então, é assim. Eu mesmo. Você tá levantando a expectativa do povo? Uai, vai chegar lá no... Mas é porque a expectativa vai ser atendida. A expectativa vai ser atendida, tá? Então, dê uma olhada lá. É bem interessante o conteúdo dela.
E é isso. Instagram da Leti, canal do YouTube, site, vou deixar aqui embaixo. Leti, muito obrigado por você tirar 1h30, estamos chegando a 1h30 de podcast. 1h30 da sua vida aí para conversar com a gente aqui do podcast. Eu que agradeço pela oportunidade. Gosto de estar aqui, é legal bater esse papo. Não, acho muito legal. Não, e eu gosto desse formato, porque mesmo a gente mesmo a gente gravando o vídeo aqui, a gente colocando lá no YouTube, mas a intenção do podcast é justamente o áudio. Então eu fico pensando, o cara tá numa viagem, o cara tá lavando os pratos. Eu não sei porque eu sempre cito esse exemplo de lavando os pratos. Porque todo mundo escuta podcast lavando prato, eu pelo menos faço. Exatamente. E aí a galera vai estar lavando os pratos, a galera vai estar dirigindo e vai poder escutar esse bate-papo leve, descontraído. Eu recebi um feedback de uma pessoa que eu fiz uma reunião com ela essa semana e ela é ouvinte do podcast. E ela falou, disse, Paulo, eu gosto do teu podcast porque o bate-papo é livre e a gente consegue fazer outra coisa escutando podcast e as pessoas que tu convida trazem uma experiência que, você escuta 10 minutos, você já aprende um monte de coisa. Né? Que legal, né? E aí eu até perguntei a ela, eu disse, tu não se incomodasse com o fato de não ter vinheta ao podcast? Aí ele disse, Paulo, supera. E aí, não, mas eu tô de boa. Não eu sei, tô brincando. Gente, quem não me conhece pessoalmente, eu tenho uma característica de fazer comédia, que eu insisto muito na mesma piada, sabe? E eu insisto até ficar chato. Então, assim, é uma característica que eu tenho que vocês puderam perceber um pouquinho nesse podcast aqui, eu falando sobre a vinheta lá, mas de boa. Leti, muito obrigado. E, gente, até próximo episódio, tá? Com mais um podcast, mais um convidado aqui no podcast. Muito obrigado, Leti. Até mais. Eu que agradeço. Até mais, gente.